Agora que nós vimos as características básicas, né, dos vários segmentos do mercado cambial, vamos olhar a dinâmica do mercado à vista. E vamos usar a ferramenta mais básica que nós temos, que é a nossa tradicional curva de oferta, positivamente inclinada no preço, no plano bidimensional preço-quantidade. Então nós estamos comprando e vendendo dólares, o dólar é a moeda estrangeira nesse exemplo, o preço é quantos reais para comprar um dólar. Quem possui dólares estará tudo mais constante, disposto a vender mais dólares quanto maior o preço do dólar. Por isso a curva de oferta é positivamente inclinada. Quem está demandando moeda estrangeira, dólares, tem o comportamento simetricamente oposto e, portanto, estará disposto a comprar mais dólares quanto menor for o preço do dólar, tudo o mais constante. Num determinado momento, o equilíbrio será a igualdade entre oferta e procura. Pois bem, isso vale para o dólar, isso vale para a banana, isso vale para o automóvel. Então, todos os bens estão sujeitos aos efeitos das forças de oferta e procura. O importante é destacar aqui que o que molda a oferta e a procura no mercado cambial depende dessa interação extremamente rica e complexa da regulação estatal dos mercados financeiros, particularmente do mercado cambial. Então, uma é a dinâmica do mercado cambial quando eu tenho câmbio flutuante, outra é a dinâmica quando eu tenho câmbio fixo, já vamos ver isso. Uma é a dinâmica do mercado cambial quando há restrições para que residentes possuam contas em moeda estrangeira. Outra é a dinâmica quando não há essas restrições. No Brasil há. Uma dinâmica do mercado cambial, no mercado à vista, é quando os residentes têm possibilidade de afetar o mercado futuro ou não têm possibilidade de afetar o mercado futuro, não residentes. Então essa dinâmica regulatória e como é que ela evolui ao longo do tempo, e quem estuda a história do mercado cambial brasileiro, a dinâmica do mercado cambial, vai ver muita mudança regulatória, percebe que essas características moldam a formação deste preço. Então não é um preço microeconômico, é um preço macroeconômico. Como qualquer preço, se a oferta daquele bem ou daquele serviço ou daquele ativo aumenta, o preço tende a cair. É o que nós estamos observando. Se há um aumento da oferta de dólares, o preço do dólar cai. Nós temos aí uma apreciação da moeda doméstica, uma apreciação cambial. Da mesma forma, se a oferta tivesse se contraído, a taxa de câmbio teria subido. Se a demanda tivesse subido, dado uma oferta, também a taxa de câmbio teria subido. Então, num regime de câmbio flutuante, sempre que há uma mudança na oferta ou na demanda, o preço se ajusta. O ajuste é via preços, não via quantidades. Notem que num câmbio fixo a dinâmica é completamente diferente. Então, o mesmo efeito de aumento da oferta de moeda, que teria levado a taxa de câmbio por 0,2 e ali teria ficado, no regime de câmbio fixo vai forçar a autoridade monetária a comprar o excesso de dólares para que a taxa de câmbio volte para o nível EF, nesse caso, o preço que ela fixou. Então, não há ajustes de preço no regime de câmbio fixo lá na ponta, no final do ajuste. O ajuste é de quantidade. Se há dólares demais e o preço do dólar cai abaixo do valor fixado pela autoridade monetária, a autoridade monetária está comprando dólares e isso eleva o estoque de dólares na posse das autoridades, as reservas internacionais do Banco Central. Por outro lado, se o movimento tivesse sido de aumento da demanda por dólares, o que o Banco Central teria feito? O preço ia subir além da taxa de câmbio fixa, teria vendido suas reservas para que o preço voltasse. Então o regime de câmbio fixo é um caso extremo, assim como o câmbio de livre flutuação, na qual os ajustes do mercado de câmbio se dão única e exclusivamente por quantidades e não por preços. Notem que isso já muda completamente a dinâmica dos mercados, se é câmbio fixo ou câmbio flutuante. Outros aspectos regulatórios também moldam essa dinâmica. Nós vimos, portanto, que há o segmento à vista e o interbancário, e por outro lado o segmento virtual, ou o segmento de contratos derivativos. Esse é um terreno extremamente rico, extremamente complexo, há uma infinidade de contratos, de contratos híbridos, mas muito simplificadamente, o contrato derivativo é um contrato que, por definição, o objeto de negociação desse contrato está relacionado a um ativo subjacente. Então, o ativo é o dólar, transacionado no mercado à vista, e o contrato subjacente é o contrato futuro de dólares, ou um swap de câmbio,
dólar juros, por exemplo, ou um swap, uma troca entre dólares e outra moeda, ou um contrato, uma opção, que é um direito de compra de um determinado ativo no futuro. Existem os mercados organizados, né, em bolsa de valores, então os contratos futuros de câmbio são padronizados, como qualquer contrato é padronizado na bolsa de valores, existe um valor, 50 mil dólares, existem preços, regras, garantias que quem está trabalhando nesse mercado tem que deixar depositado, e assim, margens, né, de garantia, e assim sucessivamente. E existe o mercado de balcão, que é a relação direta entre o cliente e o banco. Então isso não é padronizado, né? Então a ideia fundamental aqui para o mercado de câmbio é que existe essa possibilidade do que acontece lá nos contratos, principalmente futuros de câmbio, que são os mais transacionados, afetar o mercado à vista. E notem que isso aí é algo, né, que no caso do Brasil é particularmente relevante, porque há plena liberdade para que residentes e não residentes operem no mercado, nos mercados derivativos, particularmente no mercado futuro de câmbio. E há muita restrição para operar no mercado à vista. Por isso acontece aquela relação de que o mercado futuro tem cerca de um múltiplo do mercado à vista, as transações, 4, às vezes até mais vezes o volume de transações diárias. Um exemplo, né, então os contratos são padronizados e o preço é por R$1.000, né, então a dinâmica de preço vai gerar uma taxa de câmbio implícita, mas aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: em um determinado momento nós temos um volume de oferta de contratos futuros de dólar e um volume de demanda. Sempre a dinâmica de mercados derivativos, eu tenho alguém que está apostando num sentido com respeito a uma taxa e alguém está num outro sentido, né? Alguém está buscando ganhar dinheiro com a variação daquele preço e manter uma posição em aberto, muitas vezes, né? Está especulando, e outras pessoas podem estar simplesmente buscando proteção. Então eu tenho lá um importador que quer contratar dólares no futuro para evitar uma perda de dinheiro com uma eventual alta, né, do preço do dólar, a sua importação em reais vai ficar mais cara, e tem alguém que está apostando o contrário, e portanto vai vender, né, esse contrato futuro que um importador estará comprando. Lá na ponta, quem vai pagar? Vai se pagar a diferença entre a taxa observada no mercado daquele dia e o valor daquela taxa contratada, né? Se a taxa ficar acima da taxa contratada, né, o risco cambial é transferido de quem vendeu o contrato para quem comprou o contrato. Então aquele importador vai estar protegido. Se acontecer o contrário, né, quem vai pagar a diferença é o importador e o vendedor do contrato vai estar ganhando dinheiro. Então esse tipo de dinâmica envolve sempre a necessidade de um tipo de posição inversa de aposta frente ao futuro, né? E só haverá proteção de um agente se o outro desejar especular. Nós tínhamos observado, e eu tinha dado o exemplo lá de um investidor em Nova York que está apostando na valorização do real, e ele vem aqui e vende contratos futuros de dólar. Quando aumenta a oferta de contratos futuros de dólar, o preço do mercado do dólar no futuro cai. Vou imaginar que no mercado à vista está 5 e começa a aumentar a oferta de contratos futuros de dólar, sinalizando para 4,50. Isso tem um efeito sinalizador que vai acabar influenciando as demais decisões dos agentes e afeta o preço no mercado à vista, por arbitragem entre temporalidades, entre tipos de contrato. Então o que acontece no mercado futuro acaba, né, influenciando o mercado à vista de divisas. A condição de paridade de juros vai trazer isso para vocês com maior clareza.